A importância da identificação e da assunção do inversor, do taquipsiquismo e do macrosoma. Uhum. Então, assim, o que eu quis trazer aqui no verbete é uma condição de desenvolvimento, tá? A pessoa, ela não vai começar, e isso é um eterno, o parapsiquismo é um eterno desenvolvimento. Até a nossa dessoma, a gente vai, né, sofrer extrapolacionismos, vai ter coisas a aprender, vai ter coisas a melhorar, a se desenvolver, porque as experiências, elas são infinitas, né, e as assistências também dentro dessa possibilidade. Porém, quanto mais cedo o inversor ele tem a lucidez de começar a se classificar, né, a ver assim, o que eu tenho de diferente, o que eu tenho de trafor, e o que isso pode me auxiliar no desenvolvimento parapsíquico. Melhor, se ele começa a fazer essa categorização. Então, por exemplo, na questão da macrosomaticidade, né, do macrosoma, é complexo você assumir assim, claro, eu tenho macrosoma, né? Mas o fato de você conhecer, de você começar principalmente a prestar atenção nos pequenos sinais do seu corpo físico, existe um verbete chamado Autoidentificação Somática, do professor Valdo, e ele dedica esse verbete aos inversores. É um verbete, até eu trouxe ele impresso, em que ele fala exatamente da importância dessa lucidez somática na INVEX. Eu até brinco assim, por exemplo, a pessoa às vezes ela tá doente. Aí você pergunta assim, o que você está sentindo? A pessoa não sei. Ela nunca sabe. Tá, você está sentindo dor de cabeça, dor na barriga, dor no corpo. O que nomeia, começa a treinar. Então a pessoa às vezes ela está passando mal, mas ela não sabe nem nomear aquilo que ela está sentindo. Então isso já mostra que existe uma falta de conhecimento até dos próprios sinais clínicos dela, daquilo que ela conhece. Então, começar com isso. Tá, eu sou uma pessoa, por exemplo, parecida com os membros da minha família ou não? Eu tenho uma condição que só eu tenho dentro da minha família, uma mancha de nascença, um tipo físico diferente, uma volta na orelha que todo mundo tem, um dedinho torto, né, o dedinho mindinho, tortinho. O que você tem, começar a se perceber, até você chegar numa condição que você vai começar a ver, tá, então, talvez essa característica física possa ter relação com a minha facilidade de soltura energética. Essa característica física, ela pode ter relação com uma personalidade ou um país que eu tenho interesse em estudar. Então, a pessoa ela começa a fazer algumas associações mais profundas até ela chegar numa condição que aquelas características elas são maceteadas e ajudam ela na condição da PROEX e ela começar a ter uma hipótese que ela possa ter macrosoma. Porque é bom a gente desdramatizar um pouco essa questão do macrosoma, né? Da pessoa falar assim, é uma pessoa especial, ela veio aqui com um poder especial. Não existe isso, né? O macrosoma, ele nada mais é do que uma ferramenta super maceteada por um trabalho, né, do corpo físico, a partir de um trabalho, por conta de um trabalho proexológico importante que a pessoa vai desenvolver. Então, o macrosoma, ele tem combinações paragenéticas e genéticas e ele vai ajudar a pessoa nesse desenvolvimento de uma forma mais otimizada. Então, é importante estudar, por exemplo, as categorias de macrosoma. Existem até poucas coisas escritas na Conscienciologia de macrosoma, mas o que tem já é importante para começar a se entender. Agora, esse verbete, autoidentificação somática, todo o inversor precisa ler, ele precisa entender, porque o professor Valdo, ele coloca bastante aspectos, né, de características, de autossomatologia, enfim. Então, são informações que podem ajudar o jovem no sentido de se conhecer mais. E aí entra o taquipsiquismo. Eu sou BRAD, eu sou TAC, o que eu tenho de... como que é a minha forma de pensar?
né? Então, entra Eu nesse queria sentido. dar uma sugestão para quem quiser estudar um pouco mais de macrosoma. A gente fez um círculo mental somático no dia 4 de abril, que era sobre macrossomática com estudos de caso de intermissivistas da conscienciologia, né, da comunidade. E eles relataram quais foram os indicadores, as experiências, os sinais, né, que dão essa sugestão, essa hipótese deles terem macrossoma. É uma coisa que a gente deveria, né, Flora, quem sabe, fazer mais desses estudos de caso. Com Porque certeza. como é uma área ainda um pouco obscura para todos nós, não é? Para todos nós é uma área obscura. Eu acho que a única maneira da gente conseguir entender mais é a partir da casuística, né? Então, se a gente levanta pessoas que tenham essa hipótese, como a gente começou a fazer no círculo, pode ajudar, né? Inclusive no meio dos inversores, né? Com certeza, Mabel. Mas eu vejo que a teática, né, assim, você estudar o caso é muito didático, né? Então, eu lembro que eu vi esse círculo, foi muito bom, realmente. Tá na internet, no canal, né, gente? Quem entrar lá no canal do YouTube do Tertuliário vai achar esse círculo lá. E eu percebo assim que é um assunto que às vezes na Invex alguns inversores banalizam um pouco, tá? E isso talvez seja o que me ajudou, foi até um assunto de ponto de partida, não assim a assunção do macrossoma, mas assim começar a estudar essas características somáticas para eu começar até a me entender e fazer relação com a ProEx. Então, por exemplo, no meu caso, né, eu sou mestiça, né, então eu sou a pessoa mais clara da família do meu pai e mais escura da família da minha mãe, em termos de tom de pele, de característica. Não tem ninguém muito parecido comigo. Então, aquilo, como sempre foi algo que sempre me intrigou desde criança, eu começava a fazer uma listagem e via que tinha sentido em algumas questões da própria ProEx. Então, começar com essas hipóteses, perguntando para a família e se auto-pesquisando é um grande diferencial. E aí, gostou do vídeo? Se gostou do vídeo, dê um like pra gente. E se você tiver mais interesse em saber sobre a técnica da inversão existencial, não deixe de se inscrever no canal da ASINVEX, que é a Associação Internacional de Inversão Existencial.